Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Você está triste? É muito triste ver muitos crentes que quando são cumprimentados, dizem que está tudo bem. Mas não é a verdade, porque a verdade é que há uma tristeza, algo que o entristece. Estão vivendo sob um peso de tristeza. Mas a tristeza, ela tem muitas manifestações e muitas expressões que aos olhos nossos são a origem, a razão por as estar experimentando. A tristeza, ela está presente na vida de todo ser humano, como resultado de frustrações, decepções, tragédias, experiências ruins. Quando nossos projetos se realizam, nós dizemos que estamos felizes. Quando eles não se realizam, nós ficamos tristes. Mas como é bom quando nos preparamos e com grande expectativa nos lançamos a realizar algo que por fim acabamos por ver realizado. Que sensação gostosa de realização, que alegria. Alguns dizem assim: eu estou feliz. Mas que tristeza quando nós acordamos naquele dia em que nos preparamos com tanta expectativa, por exemplo, para ir à praia, e o tempo amanhece ruim e frustra os nossos planos. E aí nós dizemos: estou tão triste. A tristeza, ela pode ser temporária. A tristeza pode ser permanente. A tristeza pode ser circunstancial. A tristeza pode ser uma condição. Ficamos tristes quando não somos bem tratados. Ficamos tristes quando não conseguimos comprar algo que nós almejávamos tanto. Ficamos tristes quando perdemos aquela pessoa querida, seja por morte ou por separação. Ficamos tristes quando somos obrigados a ficar em casa, embora quiséssemos, na verdade, estar em outro lugar. Ficamos tristes quando alguém a quem nós amamos está sofrendo. Ficamos tristes quando somos confrontados com a miséria social e moral do nosso mundo. Ficamos tristes quando cansados física, emocional e espiritualmente. Mas há algo a fazer para cada uma dessas situações de tristeza. Cada uma delas requer uma postura e uma atitude. Mas e quando a tristeza vem lá do fundo da alma e não está relacionada a nenhum acontecimento parecido com estes? E quando a tristeza é uma disposição, quando a tristeza é uma situação, quando a tristeza ela é algo que está e vem lá de dentro de nós e que não se sabe precisar e dizer por que se está triste. Eu não vou perguntar pedindo que levantem a mão, mas eu acredito que todos aqui em algum momento da vida já experimentou esse tipo de tristeza. Simplesmente não sabe explicar por que está triste. Não é porque o seu time preferido foi rebaixado para a segunda divisão. Não é porque você sofreu algum tipo de perda. Não é porque você foi constrangido por alguém. Não sabe explicar. A tristeza está lá, não sabe explicar. Há pessoas que estão vivendo a experiência de estarem tristes e não saberem porquê. Não há uma razão conhecida,
Não há uma circunstância vivida que justifique essa tristeza. Há pessoas que mesmo depois de alcançarem tudo o que desejaram, sonharam, trabalharam, se esmeraram tanto para conquistar, experimentam essa experiência, ou têm essa experiência de se sentirem tristes sem uma razão aparente. Aquilo que encontramos na palavra de Deus a esse respeito faz-nos entender o porquê disso. Aliás, a Bíblia tem resposta. Quando nós abrimos lá em Efésios capítulo 1, encontramos na palavra de Deus a esse respeito, falando e explicando a razão dessa tristeza. É que toda tristeza sentida no homem é consequência da falta de um relacionamento com Deus que dê prazer ao seu coração. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 12, diz-nos o texto da palavra do Senhor: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Deus nos fez para que o seu coração ficasse feliz, alegre, regozijante, por termos uma relação, uma experiência de relacionamento com ele, que o satisfaça, que o realize, que o realizasse. Deus escolheu fazer o homem, criar o homem, desde a fundação do mundo, para que o homem fosse santo como ele é santo, para que o homem fosse irrepreensível como Jesus, que veio ser homem, foi irrepreensível, para que isto fosse vivido perante ele, o Deus, diante dos seus olhos, que tudo vê, e o homem fizesse isso por amá-lo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. A razão desta tristeza, então, é porque este relacionamento com Deus foi quebrado, desfeito, não está sendo vivido. A primeira tristeza sentida pelo ser humano, a primeira experiência de tristeza sentida pelo homem registrada, está lá no Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 12, quando o homem e a mulher pecam, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que desonrava a Deus, fazendo aquilo que Deus disse que não fizessem. Verso 3 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, depois de ter sido tentada por Satanás,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Satanás seduziu, Satanás tentou, ela comeu, ela deu também para o marido e ele comeu. Ambos se corromperam, ambos fizeram aquilo que Deus disse que não fosse feito. Ambos quebraram a sua aliança com Deus. Verso 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira experiência de tristeza vivida pelo ser humano foi a de reconhecer que havia pecado e o seu relacionamento com Deus fora quebrado por ele, e isso lhe trouxe tristeza e vergonha, e ele quis se esconder de Deus. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Senhor, eu errei. Amados, a tristeza é, portanto, presente na realidade do ser humano por consequência da quebra de comunhão. Todas as vezes que o homem quebra a comunhão dele com o seu próximo, todas as vezes que a comunhão de um relacionamento é quebrada, a tristeza é estabelecida, a tristeza é sofrida, a tristeza se torna realidade. A tristeza é presente na realidade do ser humano por consequência desta quebra de comunhão. Por esta razão, o Senhor Jesus disse que tudo que está estabelecido na Bíblia se resume a apenas uma coisa: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Se resume em: tenha um relacionamento fiel, tenha um relacionamento restaurado, tenha um relacionamento santo, tenha um relacionamento bom, tenha um relacionamento com teu próximo e com Deus acima de tudo. É a quebra dos relacionamentos que trazem tristeza, ou que traz tristeza. O importante, porém, se você está triste, o importante, porém, se você está sofrendo a tristeza, é que você não a aceite como algo natural, que você não a aceite como algo natural, e então você parta para procurar a solução desse problema, parta para procurar a eliminação daquilo que causou esta tristeza. Porém, há muitas pessoas que estão procurando eliminar a tristeza que é causada por uma quebra de comunhão, mas fazendo, sabe o que? Praticando coisas que ofendem ainda mais a Deus. Tem gente que tem um relacionamento quebrado, namorado, noivo, casamento. Isso traz tristeza. E como é que busca resolver isso? Indo para o mundo, para as drogas, para o sexo sem compromisso, para a prostituição, para a promiscuidade, para toda sorte de coisas degradantes, e causa tristeza, quebrando o seu relacionamento com Deus. Por isso a palavra de Deus diz que um abismo
chama sempre outro abismo. E tem muita gente fazendo isso, querendo resolver a tristeza se embriagando, querendo resolver a tristeza se drogando, querendo resolver a tristeza gastando o seu cartão de crédito e a sua conta bancária, estourando o seu limite, tentando satisfazer, destruindo o seu relacionamento com Deus, comprometendo o seu relacionamento com outras pessoas. Não vão resolver, vai piorar. O Deus vivo é Deus de amor, aleluia. Pois sem merecermos, entregou o seu único filho na cruz por nós, para resolver esse problema da tristeza dele, pelo relacionamento quebrado com o homem, pelo homem, e problema de tristeza nossa, dos homens, em virtude da quebra dessa comunhão que marcou a nossa existência na face da terra. Amado, a verdade a respeito da tristeza, a maior verdade a respeito da tristeza, é que Deus te ama e não te quer ver vivendo ela. Ele te ama e já providenciou o Espírito Santo para que esteja ao seu lado, para que esteja com você, para que esteja assim para te confortar, ajudar, capacitar a enfrentar as piores adversidades e para ter um relacionamento que dê prazer ao coração dele. Você quer resolver o seu problema de tristeza? Você está assim triste e não sabe porquê, afinal de contas, o que você queria, você conquistou. Afinal de contas, você está vivendo um tempo, não há assim uma razão aparente para essa tristeza, esse vazio. Você quer resolvê-lo? Então procure saber, dentro de si mesmo, porque há um relacionamento que você quebrou. Há um relacionamento que está quebrado. Um relacionamento com alguém que você talvez já nem se lembre. Um relacionamento com alguém talvez do seu passado e que agora vem e você nem se dá conta. E por que não? Porque você está sofrendo talvez essa tristeza? É porque lá atrás há um relacionamento que foi quebrado e você não fez nada para corrigir isso. E a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós quebramos um relacionamento, quando nós desconstruímos um relacionamento, quando nós cometemos algo que leva ao relacionamento com o outro a ser quebrado, isto também afeta o relacionamento com Deus. Por isso, durante um tempo, a pessoa, ela se envolve com tantas coisas, e aquilo vai mascarando o problema, e vai retardando a sensação da tristeza, mas em algum momento isso vai acontecer. E há pessoas que perdem até mesmo a razão para viver, mesmo tendo conquistado tanta coisa, e isto sem nem saber razão. E a razão é porque há um relacionamento mais importante do que qualquer outro e que está quebrado. É o relacionamento com Deus. Enquanto nós existirmos na face da terra, diz Jesus, haverá o quê? Aflições. Aflição nos traz tristeza. Há tristezas que nós sentimos e que não foram causadas por nós, foram provocadas por terceiros. Vivemos, portanto, assim no mundo em que não haverá possibilidade de não experimentarmos tristeza, ainda que estejamos fazendo tudo certinho, porque haverá circunstâncias que nos entristecerão. O próprio Senhor Jesus sofreu, ele teve tristeza. Certa feita ele olhou para um sepulcro, lá estava sepultado seu amigo, já há dias, Lázaro, e diz a palavra de Deus que ele chorou, e não foi de alegria, ele estava constrangido, lá no Monte das Oliveiras se preparando,
porque seria entregue e teria que passar por todo o suplício, ele chama Pedro, Tiago e João e diz: venham comigo, eu preciso que vocês estejam comigo, porque esse momento para mim é um momento muito difícil, eu não quero estar sozinho, é terrível esse momento, eu estou sofrendo, eu estou tão triste que a minha alma está como se estivesse em profunda depressão de morte, estou angustiado até a morte. Jesus também sofreu. Mas amados, se você se encontra num momento em que as coisas parecem que vão bem e de repente há uma tristeza, tem muita gente que pega, e tem muito crente pegando e dizendo assim: isso é coisa do diabo, isso é um demônio que está aqui para me oprimir, é uma opressão. Até pode ser, mas faz uma análisezinha, reflita a respeito de si mesmo, faça uma introspecção, consulte aí na sua consciência. Não há nada que foi quebrado no seu relacionamento com Deus, não há nada ou algum relacionamento que foi quebrado, maculado com o seu próximo, com o seu irmão, porque daí procede a tristeza. Toda tristeza, ela é consequência da primeira tristeza sentida pelo ser humano e causada por ele, por ter desonrado a Deus e quebrado a sua relação com o Pai. Pensa um pouquinho. Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é restauração, Deus ama você. Ele nos ama de tal maneira que, mesmo tendo dado tanta tristeza ao coração dele, por ter quebrado o relacionamento com ele, Deus amou o homem a ponto de enviar seu único filho, Jesus Cristo. E para quê? Para restabelecer a comunhão do relacionamento entre ele e o homem, entre nós e Deus. Meu irmão, minha irmã, você hoje está zangado com alguém e o teu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com o seu irmão na igreja, com um colega de trabalho, com um vizinho, está maculado, está quebrado, alguma coisa que você fez, uma palavra pesada que você deu e não reconheceu até agora, você foi responsável pelo ferimento no coração de alguém, por uma expressão, por uma palavra, e até agora você não reconheceu, não confessou, não pediu perdão. Então você está sendo responsável pela tristeza de alguém, e isto fere o coração de Deus, porque eu e você fomos criados por Deus para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, aos olhos dele, e a palavra de Deus diz que Ele é onipresente, seus olhos passeiam por toda a terra e tudo vê, e Ele viu, Ele presenciou, Ele sabe. E enquanto isso estiver assim, haverá certeza da tristeza a ser experimentada por você. E talvez você esteja até dizendo: eu não entendo, por que eu estou triste? Estou indo bem na escola, estou indo bem na faculdade, estou indo bem no trabalho, estou indo bem no emprego, eu não tenho uma razão que eu encontre para que as coisas, eu tenha amanhecido com essa tristeza. Então reflita agora: há algum relacionamento quebrado? Há o teu relacionamento com alguém que está quebrado e você ainda não fez o que deveria para restabelecer esse relacionamento? Porque se você está com relacionamento quebrado com alguém e ainda não fez aquilo que é a sua parte para que isto seja resolvido, o coração de Deus também está triste, porque a palavra de Deus diz que Ele nos fez para sermos a sua imagem, e a imagem de Deus é que Deus é amor, e Ele fez e faz tudo para que nós
tenhamos nosso relacionamento restabelecido, restaurado com Ele. E se você se encontra assim, restaura hoje o teu relacionamento com Deus. Ponha hoje um ponto final nessa tristeza. Diga hoje, diga agora para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque de fato eu estou com o meu relacionamento com fulano, fulana quebrado. E eu não fiz nada para desfazer essa situação. Eu não fiz nada. Eu quero te pedir perdão, Senhor. E eu vou procurar fazer a minha parte para que isso seja resolvido e não haja mais isto para pesar na minha relação também com o Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai. E eu vou restabelecer o meu relacionamento, porque eu quero estar na presença do Senhor e não sentir mais essa tristeza. Pelo contrário, eu quero sentir a alegria do Senhor, pois eu sei pela tua palavra que diz que a alegria do Senhor é a força que eu preciso. E eu te amo. Me perdoa por te entristecer. Eu te amo. Toma essa atitude diante de Deus agora. Fala com Ele. Tome esses minutos e diga isso para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. No meu lamento, buscando alento, olhei pro céu, te perdoei. Como segura a ferida. Quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa Se a pessoa, objeto dessa quebra no seu relacionamento, está aqui, se disponha, vá até ela, faça a sua parte na restauração, vá até ela, tome posição. Quando acabar o culto hoje aqui, ali fora, no momento que nós chamamos momento da comunhão, restaure a sua comunhão com ela. Se você reconhece que errou, peça perdão, confessa e peça perdão. Se você nem sabe o que possa ter feito, diga para ela: por favor, fala comigo, me ajuda. Eu não posso continuar, nós não podemos continuar do jeito que estamos, distantes um do outro assim, desse jeito. A gente passa e a gente não se fala direito. Deus não tem se agradado disso. Eu sinto essa tristeza em mim, eu reconheço isso hoje. Por favor, no que é que eu tenho entristecido você, me ajuda para que eu possa reconhecer, confessar e te pedir perdão. Mas não seja nem hipócrita e nem condescendente, porque se o erro não foi teu, então você não tem que pedir perdão. Se o erro não foi teu, então você não tem nada a confessar, porque Deus estava triste, porque foi o homem quem quebrou o relacionamento com Ele. Deus não tem que pedir perdão para o homem. Ainda hoje o Senhor está triste por todo aquele que está aí vivendo no mundo, desonrando e vivendo um estilo de vida que o desonra, mantendo o seu relacionamento quebrado com Ele. Então reconheça aquilo que é fato a ser reconhecido pela tua falta. Mas, meu amado, minha irmã, minha amada, você que ouve, não permaneça na arrogância, na prepotência, não permaneça nessa posição de autodefesa, porque isso só te coloca distante e incapacitado para ter um relacionamento restaurado. Por isso o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz, que aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado por Deus. Amado Senhor,
que a tua palavra que recebemos agora, pela ação do teu Espírito Santo nessa hora, produza a libertação para todo aquele que a ela e por ela tem sido alcançado e confrontado. Senhor, que em nome de Jesus, essa noite seja a noite de restauração de relacionamentos. Essa noite seja a noite de restauração do relacionamento com o Senhor. E que a alegria volte. E que a paz volte. E que a satisfação volte. Ou seja realidade na vida daquele que tem experimentado a tristeza, para a glória do teu nome, Senhor. E para que, como tua igreja, nós sejamos a comunidade viva de cristãos que estão dia a dia buscando diligentemente viver autenticidade, correspondência com a tua palavra. E por isso, muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.